Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite sem falta. Aí desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinhos. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, que a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romazeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. E assim, acho que... E logo depois falar a questão do arrependimento, né? E eu acho que às vezes a nossa postura em relação ao arrependimento tem que ser do mesmo nível, assim, sabe? Na questão física, assim. Pensa no desespero que dá quando tem uma falta de comida. Agora, esse mesmo desespero tinha que estar no nosso coração, assim, quando a gente se encontra num lugar de pecado, sabe? No lugar da falta da presença de Deus, assim, na abstinência de Deus, assim, sabe? Devia causar um desespero, assim, como se fosse um negócio físico, meu, tá faltando aqui, sabe? E a gente fica triste, a gente se desesperar por isso. Eu acho que se lamentar, igual fala ali, né? Ponham veste de luto aos sacerdotes e pronteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Acho que quem está em contato com Deus, assim, né? Eu acho que a gente falou isso uma vez, né? Mas às vezes a gente tem que interceder pelas pessoas, assim, pelo pecado delas também, né? Acho que ainda mais, assim, quando se trata de liderança e tal. E vocês? Pra mim também é uma coisa que até consegui, porque no 1:13, né? Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes gemeis, ministros do altar. E depois no 2:17, faz de novo. Chorem os sacerdotes, ministros dos senhores. E sempre quando eu leio na Bíblia, às vezes, principalmente quando você lê um capítulo, um livro inteiro, você vai lendo, você vai vendo que algumas coisas ficam repetindo, sabe? Sim. E aí na hora, tipo assim, quando tava lendo, tipo, eu veio em relação a isso, tipo, quem tem que chorar primeiro é a gente. Tipo, quem tem que ter primeiro a postura é a gente. Fala pra convocar uma assembleia solene, mas tipo, quem que manda primeiro chorar e gemer são os ministros, né? Aqueles que ministram. E aí isso me veio, tipo, em relação à responsabilidade e liderança, né? Eu não vou falar de novo, esse aqui pra mim é o mais forte de tudo, que é o 2:13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Tipo, não é de aparência, sabe? Mas é realmente rasgar o nosso coração. E eu nem sabia, né, que estava aqui, mas esse versículo é famoso, né? Porque Deus é gracioso, misericordioso, tardio em dar-se e grande em benignidade. Eu acho que quando a gente entende, e também se arrepender do mal, porque não tem como a gente rasgar o nosso coração quando a gente tem medo de Deus, sabe? Não tem como a gente se expor e tipo, realmente se arrepender quando a gente tem medo da ira de Deus. Quando alguém tipo, tem ira, nossa tendência é querer se esconder ou fingir que é perfeitinho, sabe? E esse meu versículo mais falou comigo. E aqui também que eu gosto muito, que é da chuva serôdia e chuva altical, né? Serôdia temporal. Chuva de outono, né? 23. Então alegrai-vos, e é isso que eu tô te falando, começa com uma escassez, tem arrependimento, tem posicionamento, e aí vem a promessa de Deus. Então alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará chuva temporã moderadamente, Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E um amigo meu sempre falava desse versículo, eu tinha esquecido o que era, mas a chuva a temporã, vamos falar assim, a chuva serôdia e chuva temporã são expressões
bíblicas que designam os períodos chuvosos na Palestina. A expressão chuva temporã traduz o hebraico moré e uré, indicando as chuvas precoces. Então, Deus vai dar chuvas precoces, e aí a chuva serôdia traduz o hebraico malkosh, que transmite o significado de chuva de primavera ou as últimas chuvas. E daí, tipo, quando eu li isso é meio pessoal, mas assim, Deus ele vai dar o começo e ele vai dar o fim, sabe? Tipo, é a palavra que Deus vai para 2020. O que eu comecei eu ainda não terminei. E o que eu comecei eu vou terminar. Então, tipo, de verdade, quando eu li um, eu sempre lembro a Holiness. Às vezes eu tô lendo a Bíblia e escrevo Holiness. Quando me veio um clamor assim, quando eu li isso que tipo, tá faltando alegria, não tem mais alegria, não tem mais sentimento, né? E que um dia já foi abundante, né? Mas hoje não tá assim. Mas existe um posicionamento e uma promessa, né? E eu amo isso em Deus, porque ele nunca termina com pessimismo, porque o mundo sempre dá só o pessimismo, tipo, ele tem a promessa. Então o que eu sinto é isso, mas assim, existe um posicionamento, né? E eu não sei, mas me dá temor. Eu não gosto do Velho Testamento por causa disso. Porque toda vez que eu leio o Velho Testamento me dá tipo, meu Deus, tipo, é sério o negócio. Mas aí também, a gente tinha falado um pouco disso, não lembro onde fala que de preparar um exército, né? E ele fala, forjai as vossas espadas e as vossas enxadas, forjai as espadas, as vossas enxadas e lança das vossas foices. E que o fraco diga, eu sou forte. Gente, isso é muito bonito. Porque eu sei que a gente está nesse tempo, entendeu? De forjar a nossa espada. Porque na hora que vier o negócio, não vai dar tempo de você fazer só a espada, sabe? Ela já vai ter que estar afiada. E... quem tinha falado isso? Alguém numa mensagem falou isso, que tem gente que fica querendo, com a machado cego, fica tentando cortar a árvore. E você fica lá, perdendo tempo. Você vai cortar, mas demora mais, você cansa mais. Agora é diferente quando você passa um tempo afiando a sua árvore. E aí você gasta um negócio, você vai cortar, sabe? Eu sinto que a gente tá nesse tempo, assim. Acho que é um tempo de forjar interno, tipo, rasgar o coração, não só os versos, né? E eu amo isso, que o fraco diga, eu sou forte, porque eu sinto que é isso, tipo, não é mais tempo de você ficar, tipo, não, eu tava falando isso pra Jéssica, né? Tipo, ai Deus, ele tem isso pra resolver, ai Deus, não vou conseguir, ai Deus, eu tenho ainda medo disso aqui, que se dane, é o que sempre você tem me falado agora, e daí? Tipo, vai, sabe? E que o fraco diga, eu sou forte, não porque a gente talvez se sinta forte, mas tipo, é a hora de se apropriar. E quando fala de arrepender, pra mim é muito, eu já não lembro, mas arrepender de só pedir perdão dos meus pecados. É isso sim também, mas é metanoia. Então, tipo, se eu acho que eu sou fraca, arrepender-vos. Porque mudar a mentalidade é a minha mentalidade. É isso mesmo. Oxi. Mas Jéssica, é uma palavra pra você também. Mesmo quando alguém fala que você já tá pensando, você tem uma noz, lembra? Você não é um esquilo. E essa noz nem sempre é igual a do outro. Nunca é igual. Nunca é igual. Libera essa noz. Compartilha aí. Não seja um esquilo egoísta. Era do gelo, me lembro. Verdade.
Pra mim, pegou aqui no Joel 1:3, que você já falou. Mas quando eu chamo para arrependimento, assim. A gente colocar o leve de luto, denunciar e você chore alto, vocês que ministram perante o Senhor. No altar, perante o altar. E aí depois fala para decretar o jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. E para mim, acho que tanto a questão da gente estar na frente, né, como líderes, começar da gente, mas acho que uma coisa que eu com a Suzana a gente tem entendido, né, com as famílias, é que não dá pra fazer mais individual, tem que convocar pra gente fazer junto, né. Não só a gente, mas a igreja, tipo, fazer o jejum, fazer a questão da oração, a questão do arrependimento. Não ser mais um ou outro fazendo, não ser só o ministério de intercessão fazendo, mas uma igreja toda, né, fazendo. E aí fala também em Joel 2:2, fala de um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. E não sei, eu vejo assim que Deus está levantando esse exército aqui, né? Aí depois no 3 fala desses guerreiros, assim, que Deus está levantando. É uma batalha mesmo, assim, né? Mas pra gente ter esse exército poderoso e grande, assim, tem um preço, né? Tem preço do coração, do coração, de voltar a Deus. Mas aí fala também, eu não sei qual parte, que Deus vai restaurar as coisas, tudo que os gafanhotos lá. Não sei o que significa os 4 gafanhotos lá. Tem 4, Tem né? 4? Não Tem 4. Tem 4 gafanhotos. Sério? Que foram roubando as coisas, mas que Deus vai restituir isso. Né? Olha, eu nunca falei, sabia? Eu não sei o que significa os 4, mas Deus está levantando um exército para trazer de volta todas essas coisas. Eu senti bastante isso também de preparação, mas não sei, mas no final assim Deus acho que foi me lembrando de umas coisas e eu acho que tem muito a ver com a nossa visão também. Eu acho que tem muitas vezes, sabe, que Deus ele só nos chama, a gente só arruma as nossas coisas e a gente vai. Então acho que a gente só prepara as nossas coisas e a gente vai, sabe? Mesmo sem saber onde a gente vai. E eu sinto que na preparação, assim, tem esse sentido, sabe, de nós prepararmos, mesmo a gente não saiba o que vai acontecer, sabe, a gente só se prepara e vai. Mas eu também, não sei, mas acho que Deus, o Espírito Santo vai me lembrando também sobre nós termos uma visão. Acho que a gente não consegue se movimentar sem nós termos uma visão também, sabe? E eu acho que, sabe, no começo, em Joel 1, eles falam, né, sabe, tipo, aconteceu isso nos seus dias ou no dia dos seus pais? Tipo, eu não sei se isso é verdade, mas... Tipo, não verdade, mas dessa interpretação. Mas eu interpreto, tipo, que tipo, os filhos estavam vendo o que estava acontecendo no ambiente deles e, tipo, tava tudo um caos. E, tipo, o cara pergunta, isso tá acontecendo agora pra você ou isso já aconteceu antes? E, sabe, eu acho que se a gente vê também dos gafanhotos, tem gafanhoto cortador, que seria, sei lá, um gafanhoto normal. E, tipo, vem um gafanhoto de fora e come ele. E vem um outro
gafanhoto pior, que é um gafanhoto devorador e come ele. E tem um pior ainda do devorador, que é um destruidor, sabe? Então, eu começava a ver que esses gafanhotos são, tipo, mano, tá cada dia ficando pior, sabe? E daí é mais isso, tipo, cada dia tá um caos pior ou tá piorando a situação. E, sabe, eu acho que Deus, ele tá nos mostrando, sabe? Será que a gente consegue ter uma visão que um dia isso pode mudar ou que Deus vai trazer algo novo? Sabe, eu vejo isso muito como um Brasil, assim, sabe? Quando eu li, assim, os três capítulos, eu via, cara, acho que isso é pro Brasil, sabe? A nossa corrupção é tão horrível, nosso índice de suicídio é tão horrível, depressão é tão horrível. Cara, tipo, Deus vai trazer um avivamento a partir do Brasil também, sabe? Então, tipo, será que a gente consegue ter uma visão? E, tipo, falava sobre a colheita e a seara. E, sabe, eu ficava pensando que, cara, a gente precisa se preparar assim. Nós precisamos ver a seara que... no começo ele fala que tava tudo horrível, tava tudo queimado, que precisava tirar tudo, como um deserto. E, tipo, será que a gente consegue se preparar para ter uma visão de uma seara colheita grande? Eu tô falando isso no primeiro capítulo, sabe? E no finalzinho ele fala que a seara está pronta, a seara tá diferente do que era no primeiro capítulo. E, sabe, eu também fiquei pensando assim que será que a gente consegue ter uma visão do que Deus tem pra nós, da nossa seara, sabe? Acho que se não tivesse o capítulo 3, será que a gente conseguiria ter uma visão de algo novo de Deus, de algo que mudaria tudo? E acho que eu também pensei, sabe, que nós precisamos ter uma visão, porque se nós não tivéssemos uma visão, uma erva daninha bastaria, sabe? E a gente se contaria como uma coisa que, na verdade, é só para atrapalhar, sabe? E a gente pensaria que uma erva daninha seria uma colheita grande. Acho que, sabe, a gente precisa também ter uma visão sobre... sabe, eu senti muito forte também sobre... Será que a gente consegue ver a visão que Deus... Como Deus vê, sabe? E será que a gente consegue ter completa confiança no que Ele vê, sabe? E a gente começar a pensar, eu acho que eu quero ver como Ele vê, sabe? Então eu senti também disso, de nós termos uma visão. Acho que é isso. Quando eu li já no início, eu falei, eita, acho que esse livro é nosso. Mas quando eu li logo no início já, né, Joel 1:3, que fala, contem aos seus filhos o que aconteceu, a eles os seus netos e a geração seguinte. Mas porque Joel era um profeta. Então, primeiro ele traz o que está para acontecer e depois como a gente pode, né, vencer isso. Então, eu acho que talvez realmente, assim, e eu digo pra gente, não só Brasil, mas pra gente, nós 5 mesmo, assim, o que a gente tem buscado. Acho que esse livro reflete, traduz, na verdade, né, bastante o que a gente já tem falado em todas as reuniões. E aí, então, primeiro eu falei, nossa, esse livro acho que é nosso, né? E depois, quando fui lendo, primeiro eu comecei a parar, peraí, mas quem que foi Joel, né? E acho que talvez a Bíblia não fala muito dele, né? Acho que só cita depois 1 ou 2 vezes, assim, mas não fala muito. Só fala que ele foi um profeta, né? E quando eu fui lendo, eu vou falar os versículos primeiro, fala em Joel 1:5, né? Acordem, então bêbados chorem, então lamentem, se gritem, por causa do vinho novo que foi tirado da gente. Então, se foi tirado, ele pode ser devolvido, né? Então, o novo pode ser devolvido pra gente. E depois lá no capítulo 2 fala, agora porém, então, voltem-se pra mim, jejuem, lamentem, prantem-se, rasguem o coração, voltem-se, né? E depois lá no 15 fala, toquem a trombeta, decretem jejum, convoquem uma assembleia. Então, isso que o senhor falou de se preparar. Eu senti muito que
não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês, mas uma das palavras que Deus me deu para esse ano é de Josué 6, onde talvez fosse impossível ali a olhos humanos, mas Deus deu uma estratégia e passos que Josué tinha que falar para o povo para eles seguirem. E se eles seguissem aqueles passos, a vitória ia ser dada, né? E as muralhas foram derrubadas e eles receberam a vitória. E talvez seja isso. Joel está profetizando aqui, ele está falando quais são os passos que a gente tem que seguir para ter esse vinho novo de volta, sabe? Então, vão vir os gafanhotos, vão vir os destruidores, essas legiões todas, né? Mas a gente sabe quais são as estratégias e o que a gente precisa fazer. Então, acho que realmente a gente muito de posicionamento e esse preparo, né? Como um posicionamento para um alinhamento. E, de fato, assim, uma das coisas que eu tenho orado para Deus esse ano, Deus, quais são as estratégias, quais são os passos que eu preciso cumprir para muralha cair, né? E aqui para ter o vinho novo de volta, porque ele foi retirado, então de realmente ser devolvido. E talvez os passos aí sejam esses e para esse tempo que a gente tem vivido, né? Quando a gente lê Joel, parece que é hoje que está acontecendo isso, né? E acho que é isso. Uma coisa que eu vi quando o João tava falando dos gafanhotos lá, foi que eram 4, né? Aí você falou do antes, no versículo antes, fala das gerações. Os pais falarem pros filhos, os filhos dos filhos. Aí depois fala o gafanhoto cortador, que aí cortou e deixou. Aí veio o outro, comeu e deixou. Gente, eu acho que tá escondendo, não. Lá no início. Então, que um gafanhoto cortou e deixou. Aí outro veio, comeu e deixou. Aí outro deixou, aí comeu e deixou. Aí o último só comeu, não deixou. O meu não tá 4 gafanhotos, de vocês tá 4 Deixa eu ver. gafanhotos? É por isso, o meu filho. Que o gafanhoto. Gente, então tem a revelação já aqui, ó. O meu tá assim, é o King James. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então, aí eu lembrei que eu posso falar muito sobre 4 gerações. Uau, iniquidade. Iniquidade. Aí tá em Êxodo 20. Êxodo Nossa. 25. Êxodo 20, 25? Não, Êxodo 25. Êxodo 20, versículo 5. Nossa. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto, porque o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Meu Deus. Posso falar um negócio? Olha que da hora. Isso que é legal fazer junto. Quando o John também tinha falado, isso aqui isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? É uma pergunta, né? Ele fala muito sobre discernir, de onde veio. Exato. Porque tem A coisa iniquidade, de onde que tá veio. repetindo, né? Tá repetindo, tá só comendo e deixando. Aí ninguém tá se posicionando Não. e pedindo arrependimento. Nossa. Que tem a ver com orar por pecados que não são nossos, mas Só uma chave, tipo. é chave. A minha mãe, ela tá bem nessa vibe também, sabe? Então tudo ela quer já pedir perdão de coisas lá atrás e tal. E tipo assim, uma coisa que eu falei no monólogo dela lá embaixo, parece que desde sempre é a mesma coisa. Tipo, é assim, a gente vem com um homem do Espírito Santo, aí tem pessoas que se levantam, aí elas são banidas. Aí, de novo, vem outro mover do Espírito Santo. Pra quem não sabe, tinha Deus Estial, que era da hora. Ela também, aí as pessoas que se levantaram, foi em liberdade. Teve movimentos, quando veio o movimento de libertação no Brasil, de cura e libertação. Ela foi uma avó, mas aí era o mover daquela época. Aí foi banida. Aí vem de novo o mover do Espírito Santo e tal. E a gente veio de um lugar onde foi avivamento no Japão, né? As pessoas que se sentiram pra vir e tal. Foi um movimento e tal, aí foram banidas. E tipo, isso sempre se repete, né? Tipo, é bizarro. É muito bizarro. Mas vai se repetir mais em nome de Jesus. Caraca, que incrível, é verdade isso. Eu ouvi alguém da Holiness falando sobre isso das 4 gerações, acho que em Sapezal, que a nossa geração, dos jovens, nós hoje, nós somos a 4ª geração. E que está encerrando aqui. Se a gente se posicionar, Nossa. a gente vai começar um novo tempo. Make sense.
Acho que foi quando o Cote foi pra encontro da quarta região. Ele fala muito. Mas aí alguém depois falou num grupo de gestão, eu acho, que a nossa era a quarta Eu geração. não sei onde tá no versículo, tá? Mas uma vez estava falando isso com minha mãe, que tem um versículo que eu achei legal, porque ele fala disso, tá? A iniquidade visita da terceira até a quarta geração. Mas a bênção de Deus, ela É, acabou de ler. Ah, não percebi. Eu Eu sei. tô nem dislexo, né? Mas Até trata com bondade até 1000 gerações. Até minhas gerações. E aí eu sempre amo pensar em Davi. Que depois de A gente sei lá, abençoado, né? o cara era todo zoado. Por causa de Davi, eu vou fazer isso, sabe? Bondade. Só que eu acho que às vezes que a gente vive é embaixo dessa graça, sabe? Ah, Deus tá. Eu sei que tem muita bênção que não é minha, tipo, é meu avô que plantou. Mas a gente tem que buscar a nossa também. Cara, Power. Ok, passos práticos. Que eu não gosto de terminar a Bíblia e falar, foi legal, né? Pô, uau, que palavra incrível. O que vocês sentem? Tipo, acho que Deus confrontou cada um em alguma coisa, né? Eu vou começar então. Acho que o que pra mim, assim, que acho que eu vou preciso fazer agora, na verdade. Na verdade, começa hoje, tá, gente? O jejum do descendo começa hoje. Eu sinto Deus me chamando muito pra um tempo de jejum mesmo, assim. Eu falei, né, pra vocês no final do ano, mas porque eu tenho reparado, o pastor Lucas fala um negócio que ele fala assim, se você não controla sua boca, você não vai ter controle sexual, ele fala isso. Sei que é meio forte. Mas a mãe dele falava muito isso pra ele. E uma coisa que eu vejo, tipo assim, é como a questão da comida pra mim tem a ver com domínio próprio. Em tudo. Então se eu me iro facilmente, sei lá, até parte sexual, qualquer coisa. Se você não tem um domínio próprio, não é só. Isso assim, diz muito assim, não é sobre. Só me abster da comida. Não, se você não consegue controlar isso, quem dirá outras coisas? É carne, assim, né? É carnal. Então, tipo assim, eu tô nessa fase, assim, então, uma coisa que eu fui muito confrontada no jejum, porque antes eu fazia jejum, antes eu não gostava de fazer jejum, já não precisava, aí entendi a importância, aí eu falei, ok, eu vou fazer uma vez por semana, mas assim, aí se acomoda, né? Sempre a gente acomoda. Eu já não tava mais me custando tanto, já tava, tipo, virou disciplina e ok. Só que daí eu tenho entendido que eu acho que a gente tem que realmente matar mesmo, sabe? Matar mesmo. Não sei se os 40 dias ainda não tô nesse nível. 40 dias assim, já vi gente que fica 40 dias só na água. Né? Mas assim, eu senti que tem que ter esse posicionamento e eu vou fazer, tá? Já tô me comprometendo. Mas eu acho também não só isso que é uma meta assim, porque Deus tem me confrontado isso. Às vezes eu reclamo muito dos meus pais, mas eu não sei chorar por eles. Eu sempre falo assim, eu falava muito isso na minha liderança no passado. Se eu critico ou se eu vejo algo errado, tipo, nas minhas, tipo, lá no link, mas se eu ainda não tô chorando como se fosse meu, eu não tenho direito pra vir corrigir ou fazer qualquer coisa. Agora, a partir do momento que isso pesa em mim, como se estivesse pesando nela, eu choro no meu quarto pela minha liderada, então você tá pronta pra ir lá e falar e corrigir, sabe? Então, uma coisa que me confrontou muito esse negócio de chorar, confesso que da Rollins eu tinha me cansado um pouco, mas eu sinto que acho que eu tenho, e aí ouvindo assim, né, por isso que eu também gosto de encontrar vocês, porque volta assim, muita coisa que age no meu coração, e eu sinto que acho que eu tenho que chorar mais, né, tipo assim, não só chorar, mas batalhar, mas assim, eu acho que tá faltando, acho que tempos em tempos não sei o que acontece, a gente fica mais, minha líder fala isso assim, quem tem discernimento dos espíritos, ela sempre fala, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar julgador. Porque quando você começa a discernir as coisas, sua tendência é julgar, nossa tendência humana é julgar. E aí, de tempos em tempos, eu vejo que Deus me volta a realinhar. Então, tipo, uma coisa que eu quero pra agora, não aqui, tá, gente? O que a gente vai comer o cara aí? Mas eu preciso entrar no jejum ainda nesse mês, eu sinto que tem que ser antes do descendo. Eu sinto, na verdade, o descendo vai ser um marco. Então, o quanto antes eu conseguir me posicionar nas coisas é melhor. Então, eu sinto essa questão de jejum que eu vou fazer. E acho que meu tempo com Deus eu quero gastar mais tempo também, tipo, sentindo o choro, sabe? De Deus, em relação às pessoas, denominação, essas coisas. É isso. Next. Acho que um passo prático que até já falou, eu acho que assim,
eu vejo pelo menos pra mim isso. Tem muita coisa assim que eu recebo de Deus e eu guardo pra mim, mas né? Compartilho assim com poucas pessoas. Mas eu acho que de repente... Não, acho que o certo seria, que fala aqui, né? De reunir assim e convocar. Reúna um povo, consagre na Assembleia. Passar isso, né? Porque assim, mano, se é algo que vem de Deus, às vezes não é só pra gente, né? E eu acho que assim, primeiro a gente tem que ter essa revelação, senão a gente não tem autoridade pra passar aquilo, né? Mas se a partir do momento que a gente tem uma revelação, a gente passa aquilo pode transformar as pessoas, né? Aquilo pode, tipo... Deus meio que te unge pra isso, né? Então acho que um passo prático seria isso, né? Tipo, a gente que tem recebido coisas de Deus, né? Tipo, seja pra nossa geração, seja pra nossas igrejas, né? A gente, por mais que seja um desafio, assim, né? Sei lá, você tem que confrontar, assim, um pouco em amor. Mas que a gente tenha essa ousadia, né? Essa coragem. Eu acho que me falta um pouco disso ainda, assim, sabe? Tipo, chegar e falar assim, gente, tipo, o que a gente tá fazendo, sabe? Tipo assim, na verdade eu fiz isso numa reunião semana atrás. Mas eu acho que ainda tem que ter mais, assim, né? Falta mais. Teve uma reunião que a gente teve em Maringá que, tipo, eu falei assim, que eu tava sentindo falta de temor, assim, sabe? No meio do povo, assim, tipo... Mano, só a zoeira, assim, na igreja, assim, sabe? Parece que é um clube social. E, tipo, cadê Deus no meio, assim, sabe? Cadê o temor a Deus nesse meio? Então foi o que eu compartilhei, assim. Pra mim foi difícil de falar, assim, mas eu acho que é o nosso papel, né? Se a gente tá vendo isso, eu acho que se a gente deixa de falar, aí que se torna um problema, né? É tipo, você dá uma de Jonas, assim, né? Tipo assim, quero que Nínive morra lá. Então, eu acho que a gente tem que ser mais intencional, né? Tem que ser mais ousado e usado por Deus nesse sentido. Se a gente quiser ver as coisas serem transformadas, né? É verdade. Teve uma coisa que eu recebi na época do jejum do final do ano, a gente nem conversou sobre isso, né? Mas quando eu fiz na praia, né? Esse dia eu acordei 5h10 da manhã, aí eu fui andar na praia sozinho. Ai, que delícia! Aí, tipo, teve uma hora que eu falei assim, Deus, o que você tinha que falar, né? Eu vou mostrar pra vocês. Aí ele falou assim, eu tava olhando uma pedra e nessa pedra ficava, tipo, tinha meio que musgo, assim, sabe? Aí, só que o musgo, ele era muito mais alto de um lado da pedra do que do outro. Por quê? Porque de um lado da pedra batia mais água, assim, né? E do outro lado batia menos, assim. Então você via, assim, que tinha onda que pegava só na parte que... Em uma parte, e nessa parte, consequentemente, tinha mais coisa viva, né? E do outro lado tava, tipo, pedra, assim. Mas tinha onda que pegava a pedra inteira, assim, né? E eu senti muito, assim, que a gente tá do lado que tem planta crescendo. Porque a gente tá do lado que Deus tá sempre assim. Uma coisa que Deus falou pra mim faz tempo, que ele é igual a água, assim, sabe? Ele vem igual as ondas, assim. Ele como que é? Eu até notei uma vez. Aí. Acho que a gente foi atrás daquela. Nossa, eu notei uma coisa que... A onda virá sobre aqueles que o buscam, que têm sede. Por enquanto, só alguns estão experimentando isso, mas logo todos irão experimentar. Aí eu anotei aqui uma vez, ó, que Deus é como a onda do mar, né? Ele vem vez após vez. E, tipo, eu vi muito claro, assim, tipo, que a pedra é como se fosse a igreja, assim, sabe? Aí algumas pessoas estão experimentando, assim, né? Tipo, é porque o Espírito de Deus, ele tá no lugar, mas se a pessoa não tiver coração aberto, ela não recebe. Então é como se fosse o lado da pedra que não tem vida, né? Mas tá vindo uma hora que eu acho que esse ano vai acontecer, né? Que o Espírito de Deus vai vir e quem tiver coração aberto vai receber, sabe? Porque vai vir forte, assim. Vai dando play aqui, ó. Essa pedra aqui, ó. Fiquei um tempo assim sentado. Ai, que delícia isso aqui, meu Deus. Eu vou na praia também, só fico gravando, porque depois eu fico vendo quando eu não tenho praia.
você vê que tem onda que pega assim metade da pedra. Aham, Mas pega tem onda que inteiro. pega tudo, assim. Eu fiquei assim, legal. Ó. Ó. Ai, bebê. Ó, passou um ondão aqui. A grande onda. Grande onda. A última grande onda. A última onda. Tava num lugar alto? Mais ou menos. É isso. Outra coisa que eu sempre gosto de fazer é tipo, tem aquele versículo lá, né? Eu não sei, empresta aqui essa Bíblia. Cadê? Joel? Um dos dois. Quando fala de Deus. Cadê? Pois ele é gracioso, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Mano, toda vez que eu paro, eu fico parando pra pensar sobre a natureza de Deus, assim, sabe? Tipo, presta aqui, Fê, rapidão. É que na minha versão, eu peguei outra versão que fala. Na NVI fala. Ó. Calma aí. Pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Tipo, eu sempre paro pra pensar na natureza de Deus, assim, sabe? Meu Deus, é tão bom, né? Tipo, cheio de amor, assim. Você para pra pensar, essa é a realidade de quem Deus é, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ele é aquele Deus que, tipo, castiga lá o pecado das gerações, ele é aquele que, no final, restaura, assim, né? Ele é compassivo, ele é paciente com a gente. Ele, tipo, eu até tava vendo no podcast lá da Jonathan e da Melissa Elcio, que eles falam assim que Deus é igual um pai paciente, assim, com a gente. A gente é assim, mas ele não é aquele pai que só pune. Ele quer ensinar a gente, né? Então, toda vez eu fico... Eu geralmente, quando acontecem essas coisas, eu paro e fico só, tipo, refletindo sobre a natureza de Deus, assim, sabe? Gravar isso na minha cabeça, assim. O que é mais fácil pode. Eu até tinha anotado aqui. Eu não sei se é um passo prático, tipo, pra fazer, mas eu senti de... Até coloquei tornar hábito, né? E não que não faça, mas pra fazer mais vezes, assim, sabe? Que realmente seja uma disciplina. Mas é o que eu falei, eu sinto que esse ano Deus vai me dar estratégias. Então, de como tem que fazer para o que tem que ser feito. E aí eu coloquei de realmente fazer, sabe? Nessa ordem. Então, era aquilo que eu falei, né? De buscar se arrepender mais, chorar mais. E o que a Anne falou, né? Ontem até falei pras meninas que tem algumas coisas... Ontem, antes de ontem, não sei. Algumas coisas que eu decidi ano passado não chorar mais, até não orar mais às vezes, constantemente, assim, sabe? Porque tava me fazendo mal estar nessas situações. Mas talvez seja um tempo de eu voltar, né? E quando eu coloquei orar e chorar mais, eu coloquei aqui entre parênteses, tomar mais água. Porque na hora eu pensei, se eu tenho que chorar, se eu vou chorar mais, eu preciso estar mais hidratada. E aí Deus me falou que não só hidratar de água física, né? Mas tomar mais água dele. Então, que pra chorar mais, eu preciso ter mais água. E aí, água... Come on, preach essa água e eu caio, né? E aí eu coloquei tocar a trombeta, mas isso tá com um ponto de interrogação, porque já é a segunda vez em 6 dias que Deus me fala de tocar a trombeta e eu ainda não sei o que é tocar a trombeta. Vou te dar um chofar. E fazer mais jejum também. Então, assim, isso eu coloquei aqui, não como passo prático, tipo, fazer hoje e acabou, mas tornar hábito mais constante, né? Realmente diário. Então, acho que é isso, assim. Talvez, pra começar hoje, tomar mais água, mas tanto essa água quanto água. A água fala muito comigo também. Comigo também.
Chuva, na verdade. Meu casamento vai chover, vão preparados. Eu acho que também fala no final. Uma versão fala bênçãos para o povo de Deus. Na Almeida fala a restauração de Israel. Fala que e há de ser que naquele dia, no versículo 18, 3, os montes destilarão mosto, que é o vinho novo, né? E os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Na minha versão não fala isso. É Não. o King James. Ah. Esse é Almeida. Mas, tipo, por mais que às vezes a gente fala... Até fala... Achei engraçado que quando você falou sobre o Brasil, no segundo capítulo, fala que o povo de Israel ia ser zombado por outras nações. O Brasil é o quê, né? Então, tipo... E Deus não vai permitir que isso aconteça mais. Né? Yes. E no 3 fala muito sobre essa questão da abundância, assim, né? Os montes destilarão mosto, que é o vinho novo, né? Então, tipo, vai ser um tempo de alegrias, assim, completas, eu acho. E mosto é, tipo, vinho novo. Tem algum lugar que fala de plenitude? Não tem aí? Não sei. Dá a entender, pelo menos, isso aqui, né? Outeiros manarão leite. Uma vez eu pesquisei, eu não sei se é certo, mas leite fala sobre, tipo, abundância também, né? Tipo, porque leite é bem nutritivo. Então, eu vi uma vez que, tipo, é como se fosse algo, assim, de abundância mesmo, Aqui, de nutrição completa. É esse mesmo, lá no 2, na versão NVI, fala: o Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo, azeite bastante para satisfazê-lo plenamente. Verdade. Eu também tava lembrando aqui, ele fala no 19, o Egito será uma desolação e Edom será um deserto assolado por causa da violência contra os filhos de Judá, porque derramaram sangue inocente em sua terra. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração, enquanto purificarei o sangue daqueles que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião. É uma coisa que sempre me pega na Bíblia, entendo que essa iniquidade, é sobre quando a terra fala que tem sangue inocente. E é tipo assim, a gente, vocês já assistiram, tem uma série bem antiga, assim, das antigas de avivamentos, das Ilhas Fiji. É uma série assim na época dos seus avós, provavelmente, mas às vezes a gente assistia. E um dos sinais tinha, e assim, às vezes a gente acha que é figurado, não, mas às vezes não é só figurado. E tipo assim, quando eu li, também me veio do negócio do Brasil, porque quando existe alinhamento espiritual, a terra ela é abençoada. E eu digo fisicamente, mas eu creio também, quando fala terra, tipo, a educação é abençoada, a política é abençoada. E tipo, nesses relatos de avivamento, sério, de cadê desse filho? Que tem lá todo um negócio sobrenatural que aconteceu, e aí, tipo, fazendeiros começam a trazer e eles vêm mostrar. Não tô brincando, a cenoura é desse tamanho. É bizarro. Então, e aí meu irmão tava falando que nem Israel, o deserto, na verdade, a terra que manda leite e mel é meio deserto. Só que, tipo assim, do lado lá que é o Egito, planta as coisas que não nasce nada. Mas lá os caras plantam no deserto, nasce uns batatão. Tem até, quando os espias vão pra terra lá prometida, eles trazem um negócio gigante. Gigante. É bizarro. A terra, ela é abundante. Então, tipo, eu sinto isso, às vezes a gente não entende a ligação disso, mas existe ligação e a gente vai não falar. Quando existe um alinhamento espiritual, a terra, ela, às vezes a gente tá nada contra, porque eu sou da igreja, tenho a visão das 7 esferas, mas eu acho que muito mais que a gente precisa alinhar aqui, entendeu? Quando você quer alinhar, as coisas vão começar a fluir, tipo, a terra vai ser restaurada, sabe? Eu na aula. Falei 100%. Não, é que eu só ia falar que a gente tá combinado com horários pra fechar o restaurante. Vamos? Mas pode continuar. Que horas que fecha? 2. 2? Da Pentina, eu acho, né? Mas falta eles falarem ainda. Os práticos? É. Vai. Cara, eu acho que tem muito a ver com o que a Anne falou também. Eu acho que sobre jejum e sobre oração pelos meus pais também, sabe? Acho que eu vou chorar pelos meus pais.
Acho que tem algumas vezes também que eu fico, tipo, assim com os meus pais. E eu acho que teve alguns momentos já que Deus me falou sobre família e sobre orar com os meus pais. Foi meio bizarro, assim, mas teve alguns momentos, sabe? Mas eu sinto que ainda não é o suficiente. Então eu sinto muito sobre família também. E acho que uma coisa que eu sinto também é sobre encontros que a gente... Não encontros, tipo um soaking que a gente tem juntos, assim, sabe? Quando você tá sozinho, não só quando você tá sozinho no seu quarto. Tipo, o Theo, o André Tanaka, eles contam histórias assim que, tipo, antes deles saírem pro caça-tesouro, eles faziam, tipo, um soaking, assim, em uma sala, eles ficavam chapando junto, e depois eles iam pro caça-tesouro, sabe? Eu acho que, tipo, há um grande mover de Deus, sim, no nosso quarto sozinho, mas também há um grande mover, sim, quando nós estamos unidos, sabe? Então, acho que eu não falo disso de igreja, mas eu falo disso de, tipo, buscar algo novo de Deus, sabe? Tipo, um soaking mesmo. E acho que mais isso também, sabe? De buscar ter mais encontros assim em família. Que eu gosto muito de quando eu tô sozinho, mas eu sinto de me desafiar mais também a... Eu gosto quando eu tô junto com as pessoas, tá? Tá, que bom. Mas... a gente está junto com vocês. Mas me desafiar mais em momentos assim, sabe? De encorajar também as pessoas a, tipo, esse é o padrão, entendeu? Novos padrões. Amém. Jéssica? Achei que ia escapar. Pra mim, também é aquilo que a Tu falou em relação a passar mais, assim, né? Acho que não só esperar o pessoal, tipo, despertar sozinho, mas de não só confrontar, mas trazer entendimento, né? Das coisas que talvez a pessoa não esteja vendo, né? Compartilhar mais. E desse tempo que no final do ano eu tava na casa da minha amiga, né? A gente talvez não sei, a gente teve alguns momentos que a gente chorou juntos. E aí teve um dia que a gente sentiu de orar uma pela outra, entregar a palavra. E aí elas falaram assim, Jéssica, eu tô sentindo que tudo que você pediu Deus te deu já. Mas você pede, Deus derrama. Você pede, Deus derrama. Então, tipo, tudo que você tá pedindo Deus já te deu. Só tá faltando você liberar só. E aí falou muito sobre essa questão de guerrear, sabe? A questão de levantar uma geração. E tudo já tenho, eu fui ver também as palavras que eu já tinha recebido, assim, sabe? E tava lá, mas ainda não tinha acontecido. Então, eu acho que só falta um posicionamento, sabe? E eu tenho muito, o que eu falei no culto, quando chorou, tem muito batalha aqui na minha mente, assim, sabe? Só que agora, tipo, parece que Deus tá trazendo muita clareza. Eu tô lendo um livro da batalha na mente. É muito bom. E não sei, eu sinto que Deus tá afiando mesmo, né? Tipo, as armas. Digo fraco, eu sou forte. Diga, Jéssica, eu sou forte. Aleluia. Nossa, olha que louco. Tipo, se for para pensar, enxada é um instrumento que você usa pra, tipo, arar o campo pra plantar, né? Então o negócio tem a ver com, tipo, com alimentação, crescimento. E depois ele vira uma arma, que é pra guerrear. Então, tipo, a ferramenta muda, mas no fundo é a mesma coisa, né? Acho que tem a ver, tipo, o quanto você se alimenta é o quanto você se prepara, assim, né? Pra você estar pronto pra guerrear. Caraca. Isso que eu gosto. Revelation. Amém. Vamos nos nutrir? Acho que a Tu podia orar pra selar, já que ele liberou Joel pra gente, agora ele sela isso. Vamos lá, então. Pai, nós primeiro queremos te agradecer, porque
porque Tu és um Pai tão bom para nós. Não. Tu és um Deus cheio de amor, compassivo, misericordioso. E nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a chance, Pai, para nós nos arrependermos, Pai, dos nossos erros, dos nossos caminhos, Pai, tortos. E o Senhor tem a graça ainda, Pai, de nos direcionar, Pai, aos seus caminhos corretos. Pai, eu oro para que cada um de nós aqui, Pai, possa estar alinhado com aquilo que o Senhor tem. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue, Pai, revelando a cada um de nós os seus caminhos e que nós não venhamos a guardar isso somente para nós, mas que nós venhamos a mostrar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Deus, para as outras pessoas também, para que todos nós, Pai, possamos andar juntos nos seus caminhos, Deus. Nós não queremos ir sozinhos, Pai, por mais que seja mais rápido, mas nós queremos ir juntos, Pai, mais longe com todos. Que o Senhor dê graça, Pai, para cada um de nós, para nossas caminhadas, que nós estejamos sempre sensíveis, Pai, ao Teu Espírito Santo, sempre andando, Pai, nos Seus caminhos, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Que o Senhor, Pai, nos faça corajosos, que nós reconheçamos, Pai, que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós queremos viver com isso em mente, Deus, que em tudo que nós formos fazer, Pai, nós queremos que o Senhor esteja conosco. Nós não queremos, Pai, ir onde a Sua presença não estiver, Pai. Que o Senhor nos guie, Pai, nisso. Eu oro também para que nós possamos colocar, Pai, isso que nós falamos aqui, de passos práticos, que nós possamos aplicá-los nas nossas vidas e que a partir desse lugar, Pai, nós venhamos a ver transformação, Pai, na nossa igreja, na cultura, Pai, que nós vivemos e nas pessoas à nossa volta, Deus. Nós queremos transbordar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado já, Pai. Nós queremos transbordar o Espírito Santo, Pai, em nossas vidas. Pai, eu oro também para que o Senhor nos prepare para esse ano. Nós queremos, Pai, afiar, Pai, as nossas armas, os nossos machados, as nossas espadas, Deus. Nós queremos nos encontrar prontos, Pai, na hora da guerra. E para isso, Pai, nós queremos que o Senhor esteja conosco nesse momento, Deus. Nós não queremos ir guerrear sem o Senhor. Nós queremos, Pai, ter discernimento, Pai, para saber quais são as guerras que nós devemos lutar, Deus. Quem são nossos inimigos, quais estratégias, Pai, nós devemos ter, Pai, nesses momentos. Que nós não venhamos a nos desanimar, Pai, por qualquer coisa. Que o inimigo, Pai, não venha a exercer, Pai, influência em relação à nossa luta, às nossas guerras. Que por mais que ele tente nos fazer cansados, Pai, nós venhamos a renovar nossas forças no Senhor, Deus. E que nossa esperança, Pai, seja sempre o Senhor. Que seja o nosso alvo final, Pai, a vida eterna. O vinho novo, Pai, que nós experimentaremos com o Senhor, a plena comunhão com o Senhor. Nós queremos ter isso em mente, Pai, quando nós estivermos lutando. Que tudo isso que nós estamos passando, cada dor, cada sofrimento, cada coisa que nós abrimos mão, Pai, cada cruz que nós carregamos, Pai, que vai valer a pena, Pai. Lá na frente, Pai, nós iremos colher esses frutos eternos, Pai. Nós queremos que esse seja o nosso alvo, que o nosso coração esteja sempre lembrando, Pai, da eternidade do Senhor, Deus. Nosso coração anseia por isso e nós pedimos, Pai, que nós possamos aproveitar esses momentos em que estamos aqui, reunidos, que nós possamos desfrutar um pouco dessa alegria, dessa comunhão, Pai, que é estar com os nossos irmãos queridos, Pai. E nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito sempre esteja conosco, Pai, em todos esses momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.